Olá! Você está ouvindo Espiadinha, um podcast, tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou o Atlas, sou companheira de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar a grande conquista que dessa vez a gente teve a eliminação da Medrado. Também temos nova enquete também no Spotify, também deu o seu voto. Quem que você quer que continue? Janiele, Daniel Toco ou Gabriel Rosa? Vamos explicar como que chegou até essa configuração de zona de risco? Que começou o seguinte: primeiro, o programa de ontem começou com a Medrado sendo eliminada. Ela foi eliminada com 16,75% dos votos. E nessa votação tava o Daniel Toco, tava o Gabriel Rosa e o Alexandre Suíta, e ela foi eliminada. Miriam, eu acho que eu acho que eu tô querendo abrir mão desse reality. O que você achou dessa eliminação? Olha, a gente não esperava que a Medrado saísse, né? Era um nome dos nomes fortes que a gente acreditava que está no game. É lógico que é, muita coisa mudou do início do game, que quando a gente achava que quem seriam as pessoas que teriam destaque, que seriam aquela pessoa que recebeu uma nova chance e que iam botar para quebrar, né? Os treteiros aí de plantão. Então a gente apostou muito, né, nessa turma, né? A Medrado foi uma delas. E como ninguém bateu ainda na zona, que nem a Natália bateu, foi a única, eu acredito, do quarteto aí, ou do quinteto, e a gente sabe que no decorrer do game, a pessoa tem duas alternativas. Ou ela vai sumindo, né, desaparecendo, ou ela vai crescendo, né? Então, assim, no caso da Medrado, era mais assim, a gente não tinha noção de como seria a, a Medrado na zona de risco, mas a gente imaginava que ela teria uma votação boa, né? E não foi o que aconteceu. Eu acho o seguinte, a gente já vem tendo, como fala, ficando Perdas assim, de nomes ficamos, fortes. a gente fica desapontado com resultados de votação dos reality show. Não é de agora que a gente está observando que está acontecendo alguma coisa que, nesse caso, eu acredito que pouca gente votando, e também a dificuldade. Eu tenho que lembrar que eu fui votar lá no R7 e tá com uma verificação lá dupla para você conseguir votar, e todo voto que você colocava, você tinha que verificar duas vezes antes de computar o voto. Então estava muito difícil e não tem que ter muita paciência para conseguir votar. Então, assim, é, eu acho que isso daí também atrapalhou, e também tem outro lado, que eu acho que a Medrado entregou menos do que o público estava aguardando, né? Esperando. Para qualquer um que goste dela, que torcesse por ela, por conta do que aconteceu, né? Desistência em um e saída precoce no outro, eu acho que, mesmo para quem apostou na Medrado, eu acho que ela estava com uma good vibe, muito, né? Assim, ela falava sempre, bom dia com alegria, não sei o que lá com alegria, tudo era com alegria, e assim, se deu bem com todo mundo, tretou pouco, e a gente esperando, né, a Medrado. E eu acho que não aconteceu, né? Cara, sobre a Medrado ter saído, eu fico muito triste. A Medrado, eu esperava bastante dela, né? Ela que desistiu da Fazenda, disse que esse daí seria uma nova oportunidade, seria uma nova Medrado. Ela deixou a desejar. Muitas vezes ela não aparecia no jogo, não se comprometia, mas, cara, é totalmente injusto ela sair com Alexandre Suíta, Daniel Toco e Gabriel Rosa numa votação, sendo que esses três, se juntar o que esses três aí fizeram, não dá uma medrado, não dá nem metade de uma medrado dentro de A Grande Conquista. Eu fico triste porque na vila ela tretava, batia de frente, tretou lá com o Eric lá,
É. tretou com a Carol Lecker também, mas na mansão, ela ficou muito na dela, ficou muito naquele lá, bom dia com alegria, então, chata, chata. Eu acho É, que não eu, merecia não merecia sair para esses três, mas também não era também de, se sair vai ser um caos, vai ser uma tristeza, não. E bom, vamos falar, depois dessa eliminação, a gente teve a prova da virada. A prova da virada foi disputada entre o Alexandre Suíta, Daniel Toco e Gabriel Rosa. Nessa prova da virada, os jogadores tinham que quebrar placas lançando bolas com estilingue. E daí tinha também um quesito também de sorte também, que você sorteava numa roleta quantas bolas você ia tirar naquela rodada. A gente tem que falar que essa prova, tipo assim, interessante, mas totalmente injusta. Por quê? Porque essa prova não foi nem um pouco acessível para Daniel Toco. Essa prova aí foi um completo descaso por Daniel Toco, porque ele não tendo um braço, ele acaba não conseguindo muito puxar o estilingue, porque exige força, e os outros participantes, o Gabriel Rosa e o Alexandre Suída, puxam com os dois braços. Então, era só a Record fazer uma regrinha de só poder puxar com um braço, só para ficar justo para todos. Mas nem isso eles se prezaram a fazer. O que você achou? eu achei também injusto com o Toco, já deu para ver logo no começo, né? Porque puxar aquele estilingue lá com força, a força que tinha que puxar tinha que esticar muito para você conseguir jogar aquela bola e acertar no alvo, nos alvos, né? E deu para perceber a dificuldade dele nas primeiras rodadas que ele foi participar, que ele não conseguia puxar o estilingue, né? Enquanto os outros já esticaram lá longe. Então, acho assim, a Record, ela teve oportunidade, várias oportunidades de mudar essa prova, ou então, que nem você falou, vamos supor, eles tiveram a chance de fazer isso quando souberam que o Toco estava na zona de risco. Se ele está na zona de risco, a chance dele ir para a prova da virada existia. Então, existe a hipótese do Toco ir para a prova da virada. O que eles tinham que fazer? Fazer uma prova que fosse igual condições para todos, certo? Sim, E aí eles não fizeram isso, já sabendo que o Toco estava na zona de risco, e eles, depois que eles viram que realmente ele não foi eliminado, né? E nem não foi salvo também, quer dizer, não foi nem salvo, né? Ele ficou entre os três para fazer a prova. Nem assim eles tiveram a iniciativa de perceber que tinham que fazer alguma coisa. Por quê? Ficou muito claro no começo da prova que o Toco não ia conseguir ganhar a prova. sim, E por conta dele não ter um dos braços, né? Então, assim, é lógico que eu falo, ele praticamente não reclamou nada, porque acho que também é muito chato, a pessoa acha que ele fala, não, eu entrei para participar e eu vou, independente de qualquer coisa, né? Ele vai à luta. Agora, eu acho que foi injusto, sim, eu acho, porque é, poderia ser uma prova que desse igual condições para todos, teria que dar igual sim, condições para todos. E justo o Gabriel, ele tem uma força nos braços, com certeza, o Suíta também tem. E isso daí foi dominante para. Aliás, foi uma situação que a gente sabia que seria muito importante para alguém ganhar a prova, né? é. Tanto que ainda ficou uma disputa meio acirrada entre os dois, o Suíta e o Gabriel. E É, o Toco ficou para trás, né? sim, Quando o Toco foi pegar o jeito, mais ou menos o jeito de fazer, estava na última rodada, que era a quinta. Então, sim, assim, ficou muito claro, desde o começo, porque o Toco foi o primeiro a ir fazer a prova, né? Ele já foi o primeiro, não foi? sim, foi. E já deu para ver a dificuldade. Ele acho que ele rodou a roleta, foram 3 bolas, se eu não me engano, e a dificuldade dele foi visível, que ele não conseguia esticar a borracha lá. Tanto é que a Então, bola quase caía na frente dele.
Tanto ela. Isso, ele derrubou a bola algumas vezes assim, a 2 centímetros. Então, assim, foi muito. Eu não gostei, eu acho que foi assim, eles deveriam ter, sabe, teriam que ter esse cuidado, né? Pelo amor de Deus. Tanto Não, é que o placar final ficou 9 placas faltando para Daniel Toco acertar, 6 placas para acabar as placas de Gabriel e 5 placas de Suíta. E o Suíta ganhou essa prova também, para falar também sobre. Cara, totalmente errado essa prova foi. Eu acho que nem é questão de mudar a prova, é só uma simples regra a mais de pé de igualdade, que é todo mundo puxar com o braço. Não vai, não mas vai fazer veja, grande diferença eles para a Suíta. tiveram, eles tiveram oportunidade, como eles têm várias provas, eles não podiam fazer outra prova, jogar outra prova, as da semana que vem, por exemplo, que talvez fosse mais acessível para o Toco. Eles, é que nem eu falo, eles tiveram a chance de mexer nisso antes da prova, para escolher qual prova que ia ser feita, porque eu acredito, não tem sentido. Ah, tem que ser essa prova. Por quê? Não tinha patrocinador, agenda. Ah, por causa da agenda já está. Não, eles teriam que fazer uma adaptação aí, trocar. Não trocaram, não, também não pensaram em fazer todos fazerem só com o braço, né? Mas é que nem eu falo, precisavam ter tomado a iniciativa antes, eu acho, de fazer uma prova que fosse condições de igualdade para todos. E falando sobre essa prova, o que você achou do Suíta ter ganhado essa prova? Olha, o Suíta realmente ele está, né, conseguindo, né, o universo aí está conspirando, né, ele tem muito religioso também, Deus ajudou, que ele, né, ele está conseguindo escapar e ele está se safando, né, de poucas e boas aí, né, porque e tem aparecido, né? Agora foi muito acirrado a disputa com o Gabriel também, né? A gente teve momentos que a gente não sabia quem que ia ganhar ali, né? E para ele é essa reviravolta, porque, por exemplo, ele ganhando é aquela velha história, né? É, ele foi chamado como dono para ficar em risco de ser votado. No final das contas, se enrolou todo, foi votado, foi para a zona de risco, escapou da primeira votação, né, de eliminação, e depois consegue ganhar a prova. Então, assim, para o jogo, foi interessante, né, o Suíta ganhar, porque era a pessoa que ninguém queria que ganhasse ali, do pessoal que está do contra, né? Tanto, tanto todo mundo que votou nele não queria que ele ganhasse essa prova. Foram 8 pessoas ali, né? Sim. Então assim, as pessoas não queriam o Suíta voltando como vencedor. Olha, para mim hoje foi uma noite triste, foi. A gente já teve a eliminação da Medrada, daí chega esse raio da prova da virada e o Suíta ganha. O meu ranço principal ganha essa prova ainda, o meu ranço maior de a grande conquista. Então foi uma noite triste para mim, foi. Medrado Não, saindo, Suíta ganhando. Eu tô triste. E, e falando no Suíta, o Suíta voltou para a mansão e indicou Janiele para a zona de risco, falou que ia colocar alguém que nunca foi lá para a votação, e daí colocou a Janiele. Com isso, se forma a zona de risco. E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber de você, Daniel Toco, Gabriel Rosa ou Janiele, quem que você quer ou acha que irá sair? olha, a gente não está acertando muito, né? A maioria do público aí que está votando, né? Porque se você for olhar, muita gente quer que a Janiele fique, mas muita gente não está indo votar e quem vai votar desiste de votar. Se continuar essa história que nem estava dessa votação com dupla verificação aí, não dá. Tem paciência para votar. Então é lógico que o número de votos deve estar sendo bem menor, eu acredito. Eles não divulgam, né? Não estão divulgando mais. Eu não gostaria que a Janiele saísse, já foi amedrado, né? Então, assim,
A Janiele também é uma pessoa que... A Janiele, apesar dela ter ficado, né, muito grudada, ligada nessa treta dela com o Gabriel, ela é uma pessoa também que não se escondeu também, né? Brigou, Sim, tretou, falou que tinha que falar. Ela não é uma pessoa que planta, né? Não, sempre se posicionou, é sempre uma situação que a gente sabe que pode sair uma faísca a qualquer momento, né? Então, assim, acho que ela está se entregando no game. Um pouco diferente da Medrado, que teve poucos embates, a GNL já teve mais embates, né? sim. Então, eu não gostaria que ela saísse, não gostaria que ela saísse. Agora, tá muito complicado essa votação, porque dos 4 já saiu a Medrado, né? Que a gente já não achava que ela não fosse sair. Agora sobe a Gabriel Rosa, que tá com uma torcida que a gente sabe que desde a época da Vila, o O Toco, né? Toco, sim, Daniel O Toco. Toco, o Toco que sobrou da torcida dos que vai se juntar todo mundo para salvar quem saiu e quem ainda está no game. E, e a Janiele. Então, assim, a Janiele ela subiu da Vila com uma votação muito baixa, né? Foi a Quase, penúltima, foi quase. quase que ela ficou. Era o de César que era o próximo, muito Sim. próximo. Por décimos ali ela passou. Então, eu tenho dúvidas agora, apesar dela ter, né, esse embate todo aí no game, eu acho que por conta de quem está. O Toco a gente não achava que poderia ter uma torcida forte, mas já provou que ele tem, né? Porque juntou Servo, Gisele, Tálamo, acho que quem está fora o Eric, né? Devem estar fazendo algum mutirão. Fora que ele também tem alguma torcida dele aí também que a gente não sabe, mas tá correndo o risco da Janelle sair, né? Olha, para mim, eu queria demais que a GNL continuasse, mas eu acho que vai ser difícil. Eu acho que infelizmente ela irá sair. O público perde, quem não está votando na GNL, a gente vai perder muito com a saída, a gente já tá perdendo já com a Medrado já. Não a Medrado saindo, mas com a continuação de Alexandre Suíta, Daniel Toco e Gabriel Rosa. Eu queria demais nessa configuração aí que sobrou aí. Pra mim poderia sair o Daniel Toco. O Gabriel Rosa, ele causa, né? Ele causa incômodo no pessoal. Então, É, deixa ele causando. A GNL também tá causando algumas horas. e ele é treteiro, né? Deixa esse povo. Eu acho que o Daniel Toco, eu acho que deveria sair nessa votação. Eu acho que o cara não agrada, o cara não agrega no jogo, não traz uma rivalidade lá dentro do jogo. Ele tá um jogo confortável, tá? Dentro de A Grande Conquista. Então, eu quero que Daniel Toco saia, mas eu acho que Janiele irá sair. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.